Quando pensamos na fundação da filosofia moderna, o nome que surge automaticamente é René Descartes, o penso, logo existo, a busca pela certeza absoluta, o método rígido. Mas e se eu disser que a verdadeira origem da nossa subjetividade é essa ideia de um eu que olha para o mundo? Não começou com uma certeza quase matemática, mas com uma dúvida angustiante. E se a modernidade não tiver nascido no inverno do racionalismo, mas numa espécie de primavera caótica e humana, que a história da filosofia quase tentou esquecer? Michel de Montaigne é essa origem alternativa, mas ela é incômoda. Ele não escreve tratados, ele escreve algo parecido com algo que testa a gente. Enquanto a filosofia tradicional busca construir catedrais de conceitos que fiquem para sempre, Montaigne é interessado em observar o movimento das nuvens, seja o movimento do próprio pensamento enquanto ele vai acontecendo, seja o mundo mudando. Isso gera um desconforto. Hegel, séculos depois, dirá que Montaigne é um momento frágil da filosofia. Os manuais muitas vezes o tratam como um literato, um diletante. Por quê? Porque ele não oferece o consolo da forma fechada. Ele oferece algo muito mais difícil de sustentar. E esse algo é a convivência com a própria instabilidade do pensamento. Hoje, eu quero olhar para Montaigne não como um precursor menor da modernidade, mas como a via que poderíamos ter tomado. O filósofo que entendeu que não existe eu sem o outro, e que a certeza é apenas uma ilha cercada por um oceano de ignorância. Ler Montaigne exige estômago, não porque é difícil no sentido técnico, mas porque ele não para quieto. Ele divaga, ele conta uma fofoca histórica, ele cita Sêneca, depois fala sobre como gosta de dormir. Para o leitor apressado de hoje, viciado em bullet points e resumos de 5 minutos, quando tanto, Montaigne é meio irritante. Mas quando você aceita o ritmo dele, algo acontece. O texto começa a afinar o seu juízo. Você para de ler buscando só informação. E aí, você começa a ler para aprender a pensar como Montaigne. É exatamente esse tipo de leitura de fôlego, estruturada, paciente, que nós fazemos no Clube do Livro Linhagens. Em 2026, a ideia é justamente pegar essas obras que fundam a nossa maneira de ver o mundo e encará-las sem pressa. Mas eu falo mais disso no final. Michel de Montaigne nasce em 1533 e morre em 1592. Ele vive o século XVI na pele. E o que isso significa exatamente? Significa viver num mundo onde as verdades institucionais estão desmoronando. A França está rasgada por guerras religiosas sangrentas e o Novo Mundo, por assim dizer, as Américas, o nosso continente, acaba de ser descoberto, implodindo essa geografia mental da Europa. Ele não era um monge isolado, Montaigne. Ele foi um jurista, um administrador, prefeito de Bordeaux por 2 mandatos, um homem, consequentemente, de ação. Mas em determinado momento, ele se retira para a sua torre, o seu castelo. Mas cuidado aqui. A imagem do filósofo na torre muitas vezes sugere fuga. Vou me isolar do mundo para encontrar a verdade pura. Não é isso. Montaigne faz o contrário. Ele vai para a torre não para fugir da vida, mas para observar essa vida de uma distância segura, o suficiente segura para não ser engolido, e perto também o suficiente para não perder a humanidade. A obra dele, Os Ensaios, começa a ser publicada em 1580, mas nunca termina. Ele revisa, acrescenta notas nas margens, as famosas camadas A, B e C que os estudiosos mencionam. Ele se contradiz, ele se corrige até morrer em 1590 e tantos. Montaigne traz a filosofia de volta do céu das ideias para o chão do mercado, para conversas comuns, para o corpo que sente dor, que tem cólicas renais e que duvida de si mesmo. A palavra ensaio não é decorativa, é ser, vem de tentar, pesar, provar. É o exagium. Montaigne não escreve para demonstrar uma verdade que ele já possui. Ele escreve para descobrir o que ele pensa enquanto escreve. Mas por que ele começa a escrever? E aqui é algo fundamental. Montaigne perde o seu grande amigo.
Etienne de la Boétie. A amizade deles era tão perfeita, segundo ele, que não havia costuras. Quando La Boétie morre, Montaigne sente um vazio existencial absoluto. Ele começa a escrever, em parte para preencher esse silêncio, e sem um amigo para conversar, ele conversa com o papel. E ao fazer isso, tenta transformar o leitor, eu e você aqui no caso, num novo amigo. Isso muda tudo. O eu de Montaigne não é o eu de Descartes, não é o eu de Kant. Aqui, o sujeito não é substrato, puramente racional, que existe quase como se fosse no vácuo. O eu de Montaigne é relacional. Ele só se conhece quando se projeta para fora, quando narra. O texto aqui funciona como um espelho. Tem dois movimentos. O primeiro deles é uma espécie de ensimesmamento, ou seja, ele olha para si mesmo, para dentro. O segundo é uma representação. Ele coloca no papel a si mesmo e, ao ler o que escreveu, ele diz: Ah, então é esse aqui que sou eu? Ou melhor, esse era eu ontem, porque hoje eu já posso ser outra coisa. Desse modo, os ensaios é um corpo vivo. Montaigne diz: Eu não faço o livro mais do que o livro me faz. Aqui entramos no núcleo filosófico. Montaigne resgata o ceticismo antigo, mas em uma nova roupagem. Ele manda cunhar uma medalha com a divisa: Que sei eu? Nota a diferença brutal para o que viria depois com Descartes? Descartes pergunta: Quem sou eu? E responde triunfante: Eu sou uma coisa que pensa, uma substância racional. Ele fecha a questão. Montaigne pergunta: O que sei eu? E a resposta é o silêncio, a suspensão, que é uma investigação contínua. Enquanto a modernidade que venceu, a de Descartes, a de Kant, a de Hegel, apostou na razão humana como uma ferramenta capaz de dominar e explicar o mundo, Montaigne olhava para a razão e via um instrumento falho, cheio de vaidade, facilmente enganado pelas paixões e pelos costumes. Ele não é um cético que diz que a verdade não existe. Ele é um cético que diz: talvez ela exista, mas as minhas ferramentas são toscas demais para agarrá-la por completo. E olha que isso não gera paralisia, isso gera prudência, é diferente. Gera tolerância. Se eu não tenho certeza absoluta, eu não posso queimar meu vizinho na fogueira por discordar de mim. O ceticismo de Montaigne é, antes de tudo, uma ética da convivência. E é essa prudência que leva Montaigne a um dos insights mais impressionantes e até, se a gente quiser, entre aspas, decoloniais, antes da palavra ser inventada, séculos antes do século XX, onde ela foi inventada. No famoso ensaio intitulado Dos Canibais, ele fala sobre os povos tupinambás do Brasil. A Europa estava chocada com a antropofagia, chamando-a de coisa de bárbaro. Montaigne olha para isso, olha para as guerras religiosas na França, onde os vizinhos se torturam em nome de Cristo, e diz: Nós os julgamos bárbaros por comerem homens mortos, mas nós torturamos e queimamos homens vivos. Ele percebe algo até então quase genial. Chamamos de bárbaro tudo aquilo que não é nosso costume. Montaigne entende que a Europa não é o centro autoevidente do mundo, é apenas uma perspectiva. Para entender a condição humana, Platão e Aristóteles são úteis, mas claramente não bastam. É preciso ouvir o outro. É preciso olhar para o novo. É preciso olhar para o novo mundo, não como uma página que não está nada escrito, mas como algo que pode revelar um espelho de quem nós somos, ainda que deformados. Pensadores contemporâneos como Henrique Dussel diriam depois o seguinte: a modernidade não existe sem esse outro. Montaigne já sabia disso. Ele funda uma subjetividade que precisa de alteridade para se compreender. Isso é genial. Montaigne não busca a natureza humana. Ele descreve a condição humana. E essa condição é narrativa e também bastante instável. Ele fala do próprio corpo, da impotência sexual, da sua memória ruim, do medo da morte. Mas por que ele expõe isso tudo? Não é mero narcisismo, é quase um método para perceber que, ao cavar fundo na sua própria particularidade, ele tem a possibilidade de encontrar algo universal. Cada homem carrega em si
a forma inteira da condição humana. Se Descartes queria separar mente de corpo para pensar melhor, Montaigne diz que isso é impossível. Eu penso com meu corpo. Minha filosofia muda se eu estou com dor de dente ou se eu estou eufórico, alegre. Aceitar essa encarnação do pensamento é o que nos torna mais humildes e também, paradoxalmente, mais sábios. A filosofia para Montaigne não é um sistema para ser memorizado, é um modo de vida, é uma preparação. Filosofar é aprender a morrer. Isso quem diz é Montaigne citando Cícero. Mas, no fundo, os ensaios mostram que filosofar é aprender a viver com a incerteza e sem se desesperar. Mas por que ler um nobre francês do século XVI hoje? Porque nós vivemos num tempo de certezas quase histéricas. As redes sociais, a política, o debate público, tudo parece exigir que você tenha uma opinião sólida, rápida, definitiva, imediata sobre tudo. Montaigne é o antídoto, é o convite para a lentidão do juízo. Ele concede a permissão para dizer não sei, ou ainda eu estou pensando nos argumentos. Ele nos lembra que as nossas convicções são, na maioria das vezes, apenas preconceitos geográficos e históricos que herdamos sem questionar. Se tivéssemos seguido essa filosofia de Montaigne, em vez do racionalismo que busca controlar tudo, talvez nossa relação com o mundo, com esse outro e com a gente mesmo fosse um pouco menos violenta. Ler Montaigne, hoje, é recuperar essa possibilidade perdida. Se você sente que o seu pensamento precisa desse tipo de academia, não para ficar mais rígido, mas para ficar mais ágil, mais capaz de lidar com a complexidade, esse aqui é o convite. No Linhagens 2026, o meu clube do livro, nós não lemos para acumular cultura inútil, nós lemos para entender a genealogia das ideias que governam a nossa vida. E Montaigne é uma dessas chaves mestras. Se você quer sair da superfície e encarar a leitura como um exercício de construção de si mesmo, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. O Linhagens é para quem topa a demora da dúvida e leva a conversa a sério. Te vejo lá. Como sempre, não se esqueça. Você é o que pensa e fique com Sócrates.